Quebrei meu jejum de 10 dias. Calma, que eu vou explicar. Vim com o propósito de fazer um jejum de 10 dias. Hoje completou 120 horas, 5 dias de jejum. E eu quebrei o jejum com café e óleo de coco. Então eu quebrei o jejum calórico e fui para um jejum metabólico. Mas calma, galera, eu vou explicar tudo o que aconteceu. Dia 5 de janeiro, eu iniciei com 75 Hard. O que é isso? São 75 dias de foco absoluto. É um protocolo americano que eu adaptei para mim. Eu peguei 9 itens, como estudar inglês, treinar todos os dias, mobilidade, se pendurar, oração, mantra. Peguei 9 itens e falei, vou fazer esses itens aqui durante 75 dias. E eu tenho uma competição de jiu-jitsu no dia 31 de janeiro, alto rendimento, onde eu preciso chegar bem, porque eu vou disputar o brasileiro de jiu-jitsu. Então eu preciso dessa competição, preciso pontuar, preciso chegar bem. Enfim, quando eu iniciei o jejum de 10 dias, eu sabia que eu ia ter que treinar todos os dias. Ok, então qual era o meu propósito? Eu vou treinar devagarzinho para conseguir fazer o jejum de 10 dias. Porém, nos primeiros dias de jejum, eu estava me sentindo tão bem, uma vitalidade surreal, que os meus treinos de jiu-jitsu estavam uma coisa louca. Tava treinando mais do que todo mundo, fazendo mais rola do que todo mundo. E o que aconteceu? Aqui no Rio de Janeiro, essa semana, fez um calor horrível, 40 graus no mínimo, e no tatame, sem ventilador, eu transpirei de uma forma absurda, cansei muito, fadiguei bastante, eu tava treinando, tô treinando ainda para a competição, então tive um desgaste muito forte. E eu nunca fiz jejum de 10 dias. Então, eu acho que eu pequei pelo excesso. E o que aconteceu? Ontem eu já estava me sentindo um pouco mais fadigado e hoje também. E eu não quero quebrar esse meu ritmo de treino. Quero chegar bem na competição. E mentalmente, galera, eu tô me sentindo até um pecado quebrar o jejum, porque mentalmente eu tô uma máquina. Eu tô falando bem, eu tô lendo muito, eu tô estudando inglês, tô estudando mais de meia hora por dia. Então, mentalmente, eu tô voando, me sentindo calmo, me sentindo em paz. A experiência do jejum é sensacional e só você vivenciando ela para você entender o que eu tô falando, tá? Mas fisicamente eu também trabalho em pé. Trabalho como personal, trabalho em pé, por 4 horas em pé direto. E eu vi que minha performance no trabalho caiu muito, tá? Porque eu tava treinando e depois ainda tinha que trabalhar, deslocamento, fora outras correrias do dia a dia. Então, 2 coisas que pegaram bastante: o meu trabalho e os meus treinos, porque eu tenho um objetivo. Eu poderia deixar de treinar? Não, porque eu me comprometi em treinar durante 75 dias. Poderia treinar até um bem mais leve, mas eu ia chegar, talvez, não da forma como é que eu gostaria na competição, o que iria me frustrar também um pouco. Então foi uma decisão minha. Eu talvez errei no planejamento. E eu sou bastante íntegro e verdadeiro com vocês. Não é vergonha nenhuma chegar e falar que, galera, eu tinha o objetivo de fazer 10 dias, quebrei com 5. Eu acho que isso é eu trabalhar com a verdade com vocês que estão me acompanhando e merecem sempre ouvir a verdade, tá? Como tudo que eu ensino aqui, eu vivencio. Porque eu vejo vários médicos, nutricionistas renomados que tem 2 milhões de seguidores, o cara fala de jejum que é uma beleza, dá cursos, palestras, pós-graduação, tudo sobre jejum, e o cara mal fez 24 horas de jejum, nunca passou disso. Galera, eu já fiz 7 dias de jejum, sem café, sem chá, sem nada, só com água e sal, 7 dias. Eu vejo um monte de gente falando dos benefícios de entrar no gelo e não toma banho, nem banho gelado quando acorda. Eu fiquei 10 minutos imerso no gelo. Comprei um freezer, gelo, 0 graus, e fiquei 10 minutos lá no gelo. Já corri 21 km, treino todos os dias, então tudo que eu ensino, durmo bem, como bem, tudo que eu ensino, tudo que eu falo, eu coloco em prática. Então eu tenho empatia com vocês, porque eu vivencio o meu propósito, eu estou vivenciando aquilo que eu ensino. Porém, teve um erro de planejamento, e aí eu já estava perdendo um pouco
de energia física, mas mentalmente, galera, como eu falei, espetáculo, um espetáculo. Fico até chateado de querer quebrar o jejum, porém tem outros objetivos. Mas pode ficar tranquilo, porque eu vou documentar aqui, eu vou fazer um jejum ainda de 21 dias e um outro de 40. Tô deixando aqui registrado para vocês, tá? Com bastante integridade e verdade. Medindo minha glicose, medindo minha cetose, medindo minha pressão, para vocês verem como é que a pressão cai, como a pressão diminui, mesmo consumindo bastante sal, tá? E aí vai ser um jejum onde eu vou treinar menos, devagar, sem compromisso, sem responsabilidade, fazendo uma caminhada. Posso até nos primeiros dias fazer musculação, treinar um pouco mais pesado, mas depois uma caminhada leve, mais tranquilo. E com o objetivo final vai ser o jejum. E dessa vez o objetivo final não era especificamente o jejum. Eu pedalei, eu corri, eu fiz jiu-jitsu, eu fiz musculação, o treino estava muito intenso, então me sobrecarregou bastante, ainda mais com esse calor do Rio de Janeiro. Tô bebendo água pra caramba, tomando sal para poder hidratar, mas o calor tá muito forte. Nos primeiros dias de jejum acabou luz lá em casa, eu tive que dormir na casa da minha irmã, parece que aconteceu de tudo também. De madrugada eu dormi ontem, mesmo acabou a luz, e eu fiquei sem ventilador, sem ar, sem nada. Transpirei bastante, perdi o sono, enfim. Então é isso, eu tô vindo aqui para poder agradecer toda essa audiência de vocês, tá? Pessoas que me acompanham, que querem fazer. Eu já fiz jejum de 7 dias, foi uma experiência espetacular. Cada vez que eu faço jejuns mais longos, mais prolongados, eu aprendo muito, porque eu consigo ver, caramba, eu não fui no banheiro, caramba, tudo que eu tive, minha pressão como é que tava, minha energia física, minha energia mental. Então eu consigo pegar todos os artigos científicos que eu tô lendo, que eu fico lendo, eu consigo entender eles na prática. E às vezes os artigos não se condiz com a prática. Às vezes na literatura é uma coisa, mas a prática é outra. E é por isso que eu sou o profissional que coloca em prática tudo que eu estudo. Que eu já fui fazer pós-graduação na FRJ, Federal do Rio de Janeiro, eu vejo doutores que nunca fizeram atividade física, com sobrepeso, que nunca correram 100 metros e querem falar de atividade física. Não tem essa empatia. Só ficar lá nos estudos, nos artigos, mestrado, doutorado, na prática de coisa diferente. Então, já fiz diversos jejuns e todo jejum que eu faço eu aprendo cada vez mais. Aprendo com os meus erros, aprendo, enriqueço para poder passar para vocês da melhor forma possível e vocês não cometerem o erro que eu cometi, tá? Então, continuo estudando muito, me aprofundando, sendo especialista em jejum, entendendo o que acontece nos artigos científicos, nos livros e passando tudo para a prática, vivendo essa experiência. Então, eu tenho muita experiência, muita bagagem e com certeza ainda vou contribuir muito com vocês, porque eu ainda vou fazer agora um jejum de 21 dias e depois um de 40 dias. Então é isso, galera. Quero agradecer demais aí esse acompanhamento de vocês. Eu acho que eu vou manter até segunda-feira o jejum metabólico, só com óleo de coco. Mas segunda-feira talvez eu quebre mesmo o jejum, para poder de segunda a sexta treinar muito firme, porque é praticamente minha última semana de treino. Porque a outra semana eu já tenho que diminuir o treino para chegar forte na competição. Então é isso, galera. Depois eu vou relatar mais sobre isso nos meus stories no Instagram. Me segue lá no Instagram, curte aqui o canal para continuar me acompanhando, entendendo, sabendo um pouco mais sobre jejum, sobre saúde, sobre longevidade, beleza? Um abraço e valeu!